Bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal Professor Pedro Gzai. E olha, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ao mesmo tempo bater lá no sininho para que você possa receber em tempo real novas informações, novas notícias do que está acontecendo neste país. E hoje tenho o privilégio e a honra de ter o nosso convidado e vou apresentar a vocês professor, vice-reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul. E eu estou até aqui com o papel para ver o seu currículo, a sua formação acadêmica. Olha aqui quem é Antônio Andrioli, o nosso vice-reitor da universidade, professor e a sua formação. É graduado em filosofia, mestre em educação em ciências, doutor em Ciências Econômicas e Sociais pela Universidade de Osnabrück, é assim? Mais ou menos, Alemanha, e pós-doutor em Sociologia pela Universidade Johannes, assim em alemão, né? Johannes Kepler de Linz, na Áustria. E também como professor de Epistemologia da Ciência no mestrado de Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável no campus da Universidade Federal da Fronteira Sul, em Laranjeiras do Sul, no Paraná. E aí, professor, tudo bem com você, Andrioli? Tudo bem, Pedro. Saudação aos ouvintes, obrigado por participar pela primeira vez. É uma alegria e uma honra para nós. Eu sou professor, além de atuar hoje como deputado federal, e eu queria, não tem como não iniciar essa conversa contigo, Andrioli. Você é professor, educador, dirigente de uma grande universidade federal, embora nova, mas já estruturada no estado do Rio Grande do Sul, com 3 campi, aqui em Santa Catarina, com sede da reitoria, e 2 campi no estado do Paraná. A proposta do governo Bolsonaro para a educação, esses 6 meses de governo Bolsonaro, Ministério da Educação, qual é o futuro das universidades públicas nesse país, os institutos federais, a educação pública? Bom, em primeiro lugar, nós estamos vivendo um cenário muito preocupante em função dos cortes que já foram anunciados em abril, as universidades aí sendo paralisadas praticamente nesse segundo semestre que está por abrir agora as aulas, principalmente recursos em capital. A Universidade Federal Fronteira Sul foi atingida em 59% de recurso em capital. 59. Uma sorte nós termos construído praticamente todos os nossos prédios já, mas faltam ainda alguns prédios, inclusive para deslocar a reitoria para o campus aqui em Chapecó e deixarmos de pagar aluguel. E aí que vem o outro corte, que é para custeio, né? Nós não temos como pagar o custeio da universidade se de fato se aplicar os 38% de corte que nós tivemos no custeio. Então nós estamos, junto com as demais universidades, sofrendo este período dramático, né? Do cenário nacional em que a educação está sendo atacada. As universidades federais estão sendo atacadas. E de forma dupla. Um ataque ideológico, né? Ataque contra a ciência, um ataque contra o pensamento crítico, contra inclusive a liberdade de expressão. E a outra é um ataque econômico, restringindo investimentos num contexto em que nós deveríamos estar expandindo o acesso dos estudantes. E, para completar, nós temos um anúncio aí, recente, né, de um novo programa, que nada mais é do que uma privatização das universidades federais, porque está sendo previsto, e isso é inconstitucional, inclusive, né, que o Estado se retire da sua obrigação, que o artigo 55 da LDB prevê que o Estado tenha que manter o ensino superior. E mais grave que isso, né, está atingindo também a autonomia das universidades. Sim. Porque se propõe que a gestão das universidades possa ser vinculada a organizações sociais, que não deixaram bem claro o que seria. Então, a autonomia universitária também é outra conquista, né, do Brasil na sua história. Né? Artigo 207 da Constituição Federal. Então, já daria para dizer que esse programa que está sendo anunciado como Futurice, né, ele está... Qual é o futuro desse futuro? Está prevendo a privatização, está prevendo o fim da autonomia universitária e é inconstitucional, né? Eu já citei 2 artigos aqui, né, que estão em confronto e não traz nada de novidade, na verdade, né? Traz o que já está sendo feito
e, por outro lado, anuncia medidas que, para serem feitas, me parece que teria que mudar umas 16 leis no Brasil. Né? Quer dizer, para poder facilitar o investimento privado nas universidades, da forma como está sendo previsto aí, ou sendo anunciado para criar um fundo imobiliário, para não ter mais licitações, não ter tomada de preços, enfim, teria que mudar toda uma legislação. Então é muito difícil imaginar como é que se daria isso. Hoje é a insegurança dos reitores, até porque eles não foram nem consultados, né? Isso é outra coisa impressionante. Nós vivíamos um contexto em que os reitores, através da ANDIFES, da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições de Ensino Superior do país, participavam na construção das políticas. Agora foram simplesmente chamados para ouvir uma proposta que é inviável, inconstitucional e afeta a autonomia das universidades. 2 perguntas, Andrioli. Se é uma proposta autoritária e que vai desmontando o conceito e a concepção de universidade pública e de universalizar o direito dos jovens a acessar a uma universidade pública, que são as melhores do país, são as que mais produzem ciência e tecnologia, 95% da ciência e tecnologia produzida no Brasil vem das universidades públicas, e agora com essa proposta é a perspectiva de privatização, de meritocracia do professor fazer relação com o setor privado, com toda essa relação. Então, se é a privatização, se é a mercantilização das nossas universidades públicas, isso não é bom para o Brasil? Essa é a primeira pergunta. Qual é o futuro do Brasil tendo o desmonte das universidades públicas? E a segunda pergunta, vai ter resistência dos estudantes, dos professores, dos dirigentes das universidades e da sociedade brasileira contra essa proposta do governo Bolsonaro? Bom, a primeira parte é muito claro que nós entendemos que isso é uma afronta, né, que está sendo produzida assim, de forma sistemática pelo governo, colocando as universidades numa lógica de esperar que o capital privado avalie se vale a pena investir em ciência. Em alguns lugares do mundo isso tem acontecido. Mas a gente pode dizer que isso já não é mais ciência, né? Porque aí você encomenda um resultado, se limita a metodologia, a teoria que se usa para avaliar, a empiria e os resultados, inclusive, que são divulgados. Então, você restringe a ciência. E o resultado vai ser com interesse privado, exatamente, econômico, e não necessariamente para a sociedade. Isso a gente poderia dizer que é a ideologia, né? É quando se junta interesse econômico com conhecimento. É isso que está sendo proposto. E o Brasil está indo na contramão do que está acontecendo no mundo, né? Eu vejo, por exemplo, na Europa, países como a Alemanha aumentando o investimento nas universidades públicas. 2 bilhões por ano até 2030. Né? Isso é uma visão do futuro. É o que muitos países fizeram e conseguiram sair da crise econômica. Então o Futurice vai ser o fracasso para a sociedade brasileira. Provavelmente vai ser uma forma apenas de tentar trazer uma solução para uma causa que está sendo escondida, né? A causa que é o corte que o próprio governo fez. E, por outro lado, a solução que está se dando não vai resolver isso, porque estão dizendo que seria para melhorar a gestão. A gestão das universidades hoje é exemplar. Sim. Nós não temos problemas de gestão, nós temos um problema de recursos. Então, se corta os recursos e se cria uma ideia, que é uma ideia vazia, porque não se diz como é que vai fazer, não tem estudo de viabilidade, não tem nem como concretizar isso da forma que foi anunciado. E é claro que isso já gerou uma resistência. Está gerando? Já gerou de imediato, porque a forma como foi apresentado já foi equivocada. Você não se ouve quem trabalha na educação. Os reitores já reagiram. Não se ouve quem estuda educação, quem trabalha com educação, quem está nas universidades. Por outro lado, também nós temos, é claro, já no Brasil, um longo trajeto aí, né, de organização estudantil. A União Nacional dos Estudantes já se manifestou no mesmo dia, né? O presidente da UNE, fico feliz que os estudantes tenham essa motivação, né, nesse momento, porque de fato são eles os maiores beneficiados pela expansão que teve no Brasil, porque nós mudamos o perfil. Sim. Não são mais os filhos dos ricos, né, que estudam nas universidades federais. Então hoje é uma questão básica que os próprios estudantes assumem essa luta, porque é a geração futura que está em jogo. E os seus pais também, né? Claro, que antes precisavam deslocar recursos para outras regiões. Seria uma luta também dos municípios, né? Desses 12 estados, que a gente vê que a universidade ela traz recursos, ela pode multiplicar esse recurso com pesquisa, agregando renda na região. Então,
é de fato algo que deveria mobilizar toda a sociedade, porque investimento em educação é uma questão de soberania nacional. Então nós deveríamos colocar isso como uma das principais lutas que nós temos pela frente. Eu não sei como mobilizar, mas nós estamos tentando ver as melhores formas de fazer também com que os próprios dirigentes possam assumir isso como bandeira. A Andifes tem assumido, mas por outro lado também nós sabemos que nós temos uma representação política. As universidades têm nas suas direções uma representação política que pode mobilizar a própria região. Nós participamos de audiências. Dias atrás eu estive lá em Santa Maria, que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul fez isso, e várias estão fazendo esse movimento. As frentes parlamentares em defesa das universidades federais. E dos institutos federais. E dos institutos federais que também vão ser atingidos diretamente. Então, em defesa dos institutos, em defesa das universidades públicas, acompanhe esse debate, mobilize-se, participe, opine e juntos vamos defender o futuro do Brasil, defendendo as universidades públicas e os institutos federais. Está dado o recado nesse primeiro ponto. Não posso deixar de aproveitar essa oportunidade com o Antônio Andrioli, porque um dos estudos e de defesa do Andrioli é esse debate da questão da soberania alimentar, da questão ambiental, do debate que fez, inclusive, seus estudos sobre a transgenia e a produção de soja, e esse debate que hoje está colocado na liberação de agrotóxicos. 262 liberados em 6 meses no governo Bolsonaro. Na última semana, 51 novos agrotóxicos liberados no país, sem critério técnico, sem estudo do impacto. O que você poderia dizer para a sociedade brasileira sobre esta decisão do governo Bolsonaro em relação aos agrotóxicos, que está ligado não só à produção do alimento, não só atinge diretamente o agricultor, que cada 100 em Santa Catarina que tem câncer, 18 são agricultores, mas também o consumidor, também o meio ambiente. Qual a sua posição sobre esta política do governo Bolsonaro? É mais uma tentativa de baixar preço quando os custos de produção já estão aumentando. Isso é grave porque, claro, nós temos hoje, por exemplo, a soja mais barata do mundo, $377 por tonelada. Mas não se conta os custos sociais e ambientais e de saúde pública que esse processo gera. Então, o aumento do uso do agrotóxico, que já é exagerado, né? Sim, hoje nós somos o campeão do mundo. O Brasil gasta hoje $10 bilhões em agrotóxicos. Por ano. A gente se vanguardia dos 25,4 bilhões de dólares que vem de superávit primário da exportação de soja. 10 bilhões que se gasta, né? Mas não está ali o custo da saúde. Quanto o Estado, o SUS, os municípios estão gastando, quanto a população está gastando em farmácia, que é o setor que mais tem aumentado. Sim. E não é só porque estão se automedicando. Estão seguindo recomendações e os médicos ainda têm problema em dizer que a maioria dos problemas de saúde que nós temos hoje estão ligados à alimentação e, em especial, o agrotóxico que está nos alimentos. Então, em nome da redução do preço do agrotóxico, que agora começaram a chamar de genérico, parece que é remédio, né? E não é bem assim, porque nós sabemos que 1/3 dos agrotóxicos que estão sendo liberados como princípio ativo, não só como marca comercial, estão proibidos em países da Europa. Então nós estamos aqui grave, né? liberando o que outros países proíbem. É porque tem já estudos técnicos dos efeitos, das consequências para o meio ambiente e para a saúde humana. Exatamente. Então é uma opção perigosa querer reduzir o custo de produção, que depois vai aumentar de novo, porque o próprio agrotóxico gera resistência, então tem que botar mais. E o Brasil já é campeão no uso de agrotóxico, né? Do mundo. Se nós hoje olharmos aquele dado que a gente até há pouco dizia, né, que dividia o número de pessoas, aliás, os litros que se usa, né, no Brasil, pelo número de pessoas, nós chegávamos em 2011 a 5,2. Hoje nós estamos com 7,3. E a população aumentou. 7,3 litros por pessoa, isso é mais do que vinho, o consumo que nós temos por pessoa, né? Em veneno. Em veneno. E aí regiões como a da onde eu venho, né? A região norte do Rio Grande do Sul, e também o oeste de Santa Catarina aqui, é uma região que tem pequenos agricultores, então tem muita gente morando nesses locais onde a água passa a ser contaminada. É um estudo agora do Ministério Público de Santa Catarina que já detecta, né? Em 22 municípios, e no município próximo aqui, inclusive em água subterrânea,
já está contaminado. E aí não adianta só dizer o agricultor tem que usar o equipamento. A água está sendo contaminada, o alimento está sendo contaminado. E tem uma coisa muito estranha do jeito do brasileiro pensar, né? Nós somos campeão também em fazer coleta das embalagens. E quando se coleta a embalagem, o pessoal diz que aquele restinho que fica lá é muito perigoso. E o restante que se jogou no solo, não. Então, não é. Então tem essa coisa muito estranha, né? Sei. Do povo achar que dá para fazer de conta que o problema não existe. Mas o problema está sendo já medido hoje nos nossos hospitais. É isso. Ó, nós temos aqui em Chapecó hospital que trata o câncer. Joaçaba já está habilitado em tratar o câncer. E São Miguel do Oeste, num raio de 180 quilômetros, já tem 3 hospitais regionais tratando do câncer. Eu até vivenciei uma experiência agora, numa reunião lá em Itapiranga, quando um agricultor chorou. Chorou porque um vizinho colocou veneno na sua lavoura, chegou à sua propriedade e dezenas de pássaros mortos lá na propriedade dele. Então ele percebeu como que se os pássaros morrem com uma rapidez nem de um dia, como que fica para o solo, para o meio ambiente, para a vida humana, para a contaminação e intoxicação crônica, não nessa coisa só de intoxicar no imediato. Agora, isso tudo, o agricultor muitas vezes é vítima, portanto nós queremos reduzir agrotóxico de um lado e tem outras produções alternativas que hoje a ciência, você como vice-reitor, como acadêmico, professor da universidade, tem conhecimento para buscar alternativa de produção de alimento? Tem que mudar a forma de produzir. Então, o modelo de produção baseado em monocultura, em destruição da natureza, ele está fracassado. Inclusive, nós não teremos alimento no futuro se nós continuarmos com esse tipo de agricultura. E é o que se aponta como transição para a maioria dos países desenvolvidos, né? Que a gente chama, entre aspas, né? Sim. Mas são aqueles que também usufruem da produção de monoculturas em países considerados subdesenvolvidos, né? Que é onde fica, então, o agrotóxico, onde fica a poluição. Mas também o resíduo na soja vai para lá, no milho, né? Sim. Então, hoje, a agricultura orgânica, o que nós chamamos de agroecologia, que engloba todos os tipos de agricultura ecológica, ou sem agrotóxicos, sem adubos químicos sintéticos. Eu estou apaixonado por sistemas agroflorestais. É a melhor forma. Essa seria a mais avançada. A orgânica é só o primeiro passo. Porque nós temos que integrar também com a diversidade que a natureza funciona. Não é só pensar o alimento, é integrar a forma como a natureza funciona no nosso jeito de produzir. E aí é possível afirmar hoje que com a agroecologia dá para alimentar o mundo. Bom. E de forma sustentável, porque se não for assim, não terá como mais fazer isso daqui a 20, 30 anos. Nós não temos mais recursos fósseis o suficiente. Então é uma questão de necessidade. Tem que pensar que só com a agroecologia nós teremos condições de alimentar as futuras gerações. O que está em discussão é quem vai controlar isso. Sim. Os governos, as empresas ou os próprios agricultores. Eu defendo que devam ser os agricultores. Então nós temos que organizar os agricultores junto com os consumidores, porque os consumidores também querem isso. Bom. Mundialmente e também no Brasil, as pessoas crescentemente querem alimento saudável, sem agrotóxicos, e isso é possível de produzir. Nós temos um mestrado, nós temos vários cursos de agronomia, nós temos muita pesquisa para contribuir nisso, e é isso, voltando ao primeiro tema, né, que as universidades deveriam estar fazendo. Nós podemos, com ciência, com conhecimento, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Melhorar a renda, mas também a saúde, o bem-estar. É para isso que serve a ciência. Boa, Andrioli. Que alegria ter conversado contigo aqui. Vocês puderam acompanhar um grande mestre de uma universidade pública brasileira montando estratégia para ter futuro nesse país. Por isso, com a crítica à atual proposta do governo de reduzir orçamento, de desmontar a autonomia da universidade e buscar a mercantilização e privatização da universidade pública, onde tem a maior quantidade de conhecimento, e o segundo tema sobre agrotóxico, veneno, como o Brasil está sendo campeão de consumo do mundo e ao mesmo tempo tem alternativa, tem possibilidade. Então, agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês aqui e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, Professor Pedro Czai, e sempre lembrando, bater no sininho, né? Que aí você recebe novas informações e aí a gente vai interagindo, você vai nos criticando, nós vamos conversando, nós vamos construindo juntos um outro Brasil que é possível e necessário. Um abraço a todos. Obrigado, Andrioli. Eu que agradeço. Professor Antônio Andrioli, vice-reitor da Universidade Federal
da fronteira sul, professor acadêmico que está nos ajudando a construir um novo futuro. Um grande abraço.